esse é o capítulo do dia. E se você gosta da novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Juliana está conversando com Augusto e diz: vovô, eu me encontrei com a Ana hoje, ela me contou umas coisas que o senhor não me conta. Que o senhor insiste em me esconder. E Augusto diz: que coisas são essas, Juliana? E Juliana diz: são coisas sobre a minha mãe. Estão dizendo por aí que o senhor não tem juízo por ter acolhido Dimas aqui em casa, mesmo sabendo que ele era um escravo. Augusto diz: essa gente fala demais. E a Juliana diz: essa gente também está dizendo que podia ter acontecido comigo o que aconteceu com a minha mãe. Será que eu vou ter que perguntar para as fofoqueiras o que aconteceu com a minha mãe, vó? Hein? Ou será que o senhor prefere me contar? Na fazenda do barão, o barão chama o Bruno para avisar que contratou o capitão do mato e os homens dele para vigiarem a fazenda. E o Bruno diz: mas não precisa, barão, eu dou conta. E o barão diz: eu sei, mas eu quero prevenir. Eu não confio naquele escravo branco. E você vai continuar dando as ordens, Bruno. E o capitão do mato vai te ajudar a vigiar os escravos. E o capitão do mato diz: eu garanto que daqui não foge mais nem um escravo. E o barão diz assim: espera, assim que o capitão do mato e o Bruno saem, o barão fala sozinho: ele não vai pensar duas vezes antes de matar aquele infeliz do Rafael. E o Frei José vai falar com o Coutinho e o Coutinho diz: do que se trata, Frei? E o Frei diz: é sobre o seu filho, José Coutinho. Ele veio de madrugada. O doutor José Coutinho está apaixonado pela mucamba da Sinha Moça. Aí o Coutinho diz: é esse o assunto? Eu já sei, Frei. É apenas o arrombo da juventude. E o Frei José diz: não é não, porque ele pretende se casar com a mucamba da Sinha Moça. E o Coutinho, furioso, diz: Frei, o meu filho perdeu o juízo. Coutinho fica furioso. Coutinho furioso diz: ele já tinha me falado dessa escrava, mas eu não levei a sério. E o Frei diz: mas leve a sério, porque ele está apaixonado por ela e pretende se casar. É muito mais sério do que o senhor imagina. Coutinho furioso diz: eu não vou aceitar que ele queira se casar com aquela escrava. E o Frei José diz: ele ama essa moça, ele veio de madrugada me pedir para casar os dois. José Coutinho vai se encontrar com a Adelaide. Adelaide fica super feliz. Adelaide diz: que bom que você veio, mas eu estou com muito medo. E José Coutinho diz: medo do quê? E Adelaide diz: medo de tudo. Por favor, me leve embora daqui. Adelaide abraça chorando José Coutinho. E na igreja, Coutinho e Frei continuam conversando. E o Coutinho diz: eu não vou permitir esse casamento. E o Frei diz: mas ele está apaixonado pela moça, me contou dos encontros que teve com ela. E o Coutinho diz: ele é um cretino. O Frei diz: não seja tão cruel, ele está apaixonado. E o Coutinho, furioso, diz: antes dele vir para essa cidade, estava apaixonado por uma outra moça. E o Frei diz: mas ele diz que agora é paixão de verdade. E o Coutinho diz: eu não vou permitir que ele se case com uma escrava, nunca. E o Frei tenta acalmar o Coutinho diz: não adianta tentar me acalmar, porque eu vou esganar o José Coutinho. Na casa da Juliana insiste que Augusto conte o que aconteceu com a mãe dela. E Augusto diz: me entenda, minha filha, tem certas coisas que eu não quero lembrar. Augusto sai, vai para a tipografia. Juliana corre atrás do Augusto e diz: não está certo isso, vovô. Eu tenho o direito de saber o que aconteceu com a minha mãe. Augusto diz: me deixe trabalhar, eu não tenho mais quem me ajude. A Juliana diz: então só me responda: o que a minha história tem de parecida com a história da minha mãe? E Augusto diz: eu não sei, talvez o amor desmedido que você sente pelo Dimas. E a Juliana diz: então por isso que aquela vez você mandou o Dimas embora, vó? Você disse que tinha medo que a história se repetisse. E o Augusto diz: a sua história não tem nada a ver com a história da sua mãe, Juliana. Porque o Dimas te ama e tem um bom coração. E a Juliana diz: isso quer dizer que o meu pai não amava minha mãe, é isso?
Augusto diz que não quer mais falar sobre isso. A Juliana diz: eu vou pedir para dona Nina me contar essa história. Ela sabe, porque eu tenho o direito de saber. Augusto diz: depois que eu trabalhar eu te conto. Me dê um tempo. Na casa do Ricardo, o Ricardo vai falar com o Justo e diz pro Justo que ele vai junto com ele na fazenda do Barão para discutir a posse da mina d'água. E o Justo diz: eu não acredito que vai brigar com o Barão por conta de uma mina d'água, sendo que tem um rio nas suas terras, senhorzinho. E o Ricardo diz: a verdade é que eu vou lá para ver a baronesa, mas que eu tô apaixonado pela baronesa, que é aquele zoião dela. E o Justo diz: o senhorzinho só pode estar louco, mas eu não vou permitir que o senhorzinho faça uma loucura dessa. A baronesa é casada com o barão. E o Ricardo diz: estou apaixonado por ela. E o Justo diz: antes estava apaixonado pela louca da Ana do Véu. E agora? E o Ricardo diz: a Ana, a burra ingrata. E o Justo diz: a ingratidão é um grande defeito. Ricardo diz: eu ajudei ela a tirar aquele véu do rosto e ela me deu um pé na bunda de prêmio, isso sim. E o Ricardo tenta convencer o Justo a ir com ele na casa do barão. O Justo diz que a baronesa é casada com o barão, que é um perigo o Ricardo se aproximar dela. E o Ricardo acaba convencendo o Justo a ir com ele na fazenda do barão. E na igreja, o Frei continua tentando acalmar o Coutinho, que está bufando de raiva do José Coutinho, que pretende casar com Adelaide. E o Coutinho diz: o senhor é louco se fizer o casamento do meu filho com aquela escrava. E o Frei diz: sabe o que eu estou pensando em fazer? E o Coutinho diz: você não se prestaria a um papel desses, Frei. Pense bem. Coutinho, furioso, diz: não tem cabimento o senhor casar os dois. E o Frei diz: se ela casar com seu filho, ela passa a ser do seu filho e não mais propriedade do barão. Enquanto isso, Adelaide e José Coutinho estão se beijando. Adelaide diz: você jura que vem me buscar? E vamos casar mesmo, é? E o José Coutinho diz: claro que sim, eu juro. Eu só estou esperando a resposta do Frei. Assim que ele me der a resposta, eu juro que eu venho te buscar. E a gente casa. E o capitão do mato vê o José Coutinho e a Adelaide se beijando. No armazém do seu Manuel, Mário e Renato estão conversando e o Mário diz: eu não acredito que a Juliana ama aquele dia, mas o que ela viu nele? E o Renato pergunta para ela. E o Mário diz: mas ela nem fala comigo, brigou comigo porque eu falei que o Dimas não era homem para ela. E o Renato diz: existem poucas moças como a Juliana, aliás, não conheço nenhuma como ela. Ela é meiga, delicada, decidida, forte. Não existem outras moças como ela. E o Mário diz: você também gosta dela? E o Renato diz: sim, mas ela nem sabe que eu existo. E como que vamos fazer para tirar o Dimas da fazenda do barão? E o Mário diz: eu acho que eu vou deixar ele lá. Porque entre a causa e a Juliana, eu fico com a Juliana. Na casa do Fontes, os pais dos rapazes que estavam presos vão agradecer ao Fontes por terem tirado ele da prisão e ter livrado a cidade do capitão do mato como delegado. E o Fontes aproveita e pede uns escravos emprestados para ajudarem o Ricardo a colher o café que ainda está no pé da fazenda que ele comprou. E na cozinha, Inês está conversando com Rodolfo e diz: Rodolfo, meu filho, você não vai aprontar nada para tirar aquele Dimas da senzala do barão, deixa ele apodrecer lá. E o Rodolfo diz: eu não vou fazer nada para tirar ele de lá, ele me roubou. Assim, a moça, eu odeio ele. E o Bentinho vai falar com a Ruth e diz: ô Ruth, nós vamos tirar o Rafael da senzala do barão e o doutor Rodolfo vai trazer ele aqui para casa para ele ficar com a gente lá no quarto. Então arruma tudo, porque o Rodolfo vai salvar o Rafael e trazer ele para cá. E a Ruth diz: vocês ficaram doidos, foi? E o Bentinho diz: o senhorzinho Rodolfo que disse para você arrumar tudo e ficar preparada para quando o Rafael chegar. Mas é segredo. Na casa do barão, a Bá conta para a baronesa que a Adelaide está apaixonada pelo José Coutinho. A Adelaide chega e a Bá diz para Adelaide confiar na baronesa e abrir o coração. E a Adelaide conta que está apaixonada pelo José e ele por ela.
Baronesa, você acredita nesse amor? E a baronesa diz, quer saber, eu acho que pro rapaz vir aqui se arriscar, ele ama Adelaide, sim. E eu vou te ajudar, Adelaide. Adelaide fica super feliz e diz, como, sinhá? E a baronesa diz, eu vou falar com o barão e vou exigir que ele venda você ao Dr. José Coutinho. Adelaide fica feliz da vida. Assim vocês casam e além de vocês ficarem felizes, eu tenho outras razões para querer este casamento. E no armazém, Coutinho e José Coutinho estão discutindo e o Coutinho grita, não vou permitir que você se case com aquela escrava e ainda vai arrumar confusão com o barão. E o José Coutinho diz, o Frei não explicou o plano. E o Coutinho diz, explicou. Eu só não entendi o porquê ele me disse que... E o José diz, será que o senhor não entende que eu amo ela? E o Coutinho grita, esqueça aquela escrava, ou eu vou internar você no manicômio. Coutinho, dispare e pense, meu filho. O Martinho ofereceu uma fortuna por essa mulata. E o barão não vendeu, não imagina os motivos dele para não querer se livrar da escravinha. Ela é escrava de dentro, ela serve a mesa e a cama do barão. Por isso o barão não vendeu ela. Então, José Coutinho fica nervoso. Na senzala do barão, capitão do mato, pega o Fulgêncio e diz, eu acho que você está mentindo, você não é cego coisa nenhuma. Você que aquele dia escondeu aqueles escravos fujão aqui na senzala, não foi? E o Fulgêncio jura que não enxerga. E o capitão coloca brasas no chão da senzala e manda o Fulgêncio andar. E o Fulgêncio não pisa nas brasas. E o capitão diz, se você não enxerga, como você não pisou? E o Fulgêncio diz, pelo calor, capitão. Eu senti o calor. E o Ricardo e o Justo chegam na fazenda do barão. O Justo vai conversar com a Bá e com o Bentinho, enquanto o Ricardo está na sala conversando com a baronesa. E a Cândida diz, eu não pensei que o senhor fosse voltar tão cedo. E o Ricardo diz, não mesmo, quer dizer, nem eu. E a baronesa diz, o senhor voltou para resolver o assunto da mina d'água. E o Ricardo diz, sim, não, quer dizer, não sei. E a Cândida diz, então posso saber o porquê o senhor veio aqui? E o Ricardo fica nervoso e diz, o assunto que me trouxe até aqui é... A verdade é que eu vim aqui para falar com o barão sobre a mina d'água. E a Cândida diz, se o assunto for esse, eu aconselho a pensar bem. O barão anda nervoso. Ricardo diz, calma, eu não vou insistir nesse assunto, eu juro. Para falar a verdade, eu não sei o que eu vim fazer aqui, não. E a Cândida diz, não. Ricardo diz, quer saber? Eu sei, porque eu vim aqui, mas olha aqui, ó. Eu vim para falar sobre a mina d'água, mas quando eu entrei, eu olhei para os olhos da senhora. E a Cândida fica nervosa, se afasta e diz, meu marido não está em casa, portanto, é melhor você voltar outra hora. E o Ricardo diz, a verdade é que eu abri mão da mina d'água por conta da senhora, é isso. Cândida diz, por minha causa. Ricardo diz, e na verdade eu vim aqui só para ver a senhora. É isso. Cândida fica super nervosa. E esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando da novela, hein? Será que o Rodolfo vai conseguir tirar o Rafael da senzala do barão? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.